Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 20 de abril de 2021. Jovens e crianças trans estão sendo mortas cada vez mais cedo, diz a autora de Dossiê Parte 2. Queron Ravache, de 13 anos, foi assassinada com pauladas, chutes e socos em Camocim, no Ceará, nos primeiros dias deste ano. Seu corpo foi encontrado em um terreno baldio. O motivo do crime, segundo a polícia, foi ela cobrar uma dívida de R$ 50 por um encontro sexual que teve com o suspeito, de 17 anos. A idade de Queron corresponde à idade média estimada em que travestis e mulheres transexuais são expulsas de casa pelos pais, observa Bruna Benevides. Mulher trans, negra, militar e uma das principais referências sobre o tema no país, ela é coautora do dossiê sobre assassinatos dessa população, divulgado nesta sexta 29, pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais ANTRA. A publicação, assinada ainda pela professora Sayonara Nogueira, também travesti e vice-presidente do Instituto Brasileiro Trans de Educação IBT, contabiliza os crimes a partir de reportagens e relatos de organizações UGBQIA, na falta de dados oficiais. Entre 175 assassinatos reportados em 2020, 8 vítimas tinham entre 15 e 18 anos. A morte de Queron, que entrará para o relatório de 2021, baixa essa mínima em 2 anos, algo inédito para a pesquisa, que começou em 2017. Naquele ano, a vítima mais jovem tinha 16. A idade média das vítimas no ano passado, pelo relatório da ANTRA, foi de 29,5 anos. A expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos, enquanto a da população brasileira em geral passa dos 70 anos. Ser negra, mulher trans ou travesti, periférica ou favelada, do interior faz esta média de 35 anos de vida cair muito, diz o relatório da ANTRA. Bruna Benevides afirma ainda que as chances de ter a vida interrompida aumentam se, além de negra e pobre, a mulher trans for fora do padrão, segundo a leitura social. Ou seja, se ela é aquela que de longe as pessoas já identificam como travesti, explica. Isso porque as transformações que podem aproximar as mulheres trans e travestis do padrão que a sociedade considera aceitável para uma mulher são privilégios de quem tem mais renda. Ciclo de exclusões. O relatório da ANTRA mostra um ciclo de exclusões e violências que vai até a morte das trans. Ele começa com a expulsão de casa, aos 13 anos, em média, passa pelo abandono da escola, da negação ao convívio social, ao emprego e pela falta de acesso a direitos fundamentais, sociais e políticos. Pessoas trans têm enfrentado níveis assustadores de rejeição familiar, geralmente, desde a mais tenra idade, destacam Bruna e Sayonara no dossiê. Essa rejeição pode ter um impacto devastador sobre os indivíduos e isolá-los dos espaços sociais essenciais ao seu bem-estar, além de provocar um aumento das dificuldades de acesso e continuidade na formação escolar. Dados do projeto Além do Arco-Íris Afro-Reg mencionados no relatório da ANTRA mostram que somente 0,02% da população trans está na universidade, 72% não possuem o ensino médio e 56% o ensino fundamental. Sem formação e rejeitadas do convívio social, 90% das trans recorrem à prostituição. E 72% das travestis mortas em 2020 eram profissionais do sexo.
no livro Sexo e Consciência de Divaldo Pereira Franco, organizado por Luiz Fernando Lopes, esclarece que as leis da vida permitem que o espírito utilize variados perfis de programação reencarnatória. Desta forma, poderemos reencarnar diversas vezes em um só sexo para depois fazermos um longo percurso no sexo oposto ou reencarnar alternadamente em um e em outro sexo. Para entender esse processo basta pensar no fenômeno da aprendizagem. Um aluno poderá fazer as matérias do seu curso lentamente ou poderá estudar todos os conteúdos de uma vez. Se ele tiver energia e capacidade para empreender este esforço, a coordenação pedagógica da instituição permitirá que ele avance mais rapidamente para os níveis seguintes. Outros alunos não receberão a permissão para tentar um investimento tão ousado, que certamente ultrapassa a capacidade de conquista desses aprendizes. Se ele apresentar um bom rendimento dentro da proposta que elegeu, continuará a cursá-la. Se o nível logrado não for o esperado, os seus preceptores irão redirecioná-lo para outro programa de aprendizagem no qual ele tenha que percorrer o percurso num ritmo mais lento. A estrutura íntima de cada um é o fator determinante da sua velocidade no cumprimento dos compromissos escolares. Esses conceitos evidenciam que a tarefa evolutiva de todos os espíritos é desenvolver as qualidades psíquicas inerentes às duas polaridades. Essas qualidades psíquicas predominantes em uma e outra polaridade podem ser divididas em duas: a energia e a capacidade de enfrentamentos, a ousadia, a liderança, o destemor. Esta é uma característica predominantemente masculina. O amor, a capacidade de acolhimento, a doçura, a compreensão, a sensibilidade. Esta é uma característica predominantemente feminina. Ambas as polaridades, quando plenamente desenvolvidas, levam à conquista da sabedoria. Sendo assim, um espírito pode realizar grande parte da sua jornada evolutiva em um mesmo sexo, se isso for da sua preferência, desde que, ao longo dessas reencarnações, ele consiga desenvolver os valores evolutivos inerentes às duas polaridades. Mas se isto não acontecer e o rendimento do aluno não for o esperado pelos seus tutores, haverá um redirecionamento do programa. Ou seja, se ele desenvolver de forma muito desproporcional apenas as características de uma das polaridades ou se desrespeitar o sexo oposto, a divindade fará com que ele tenha alterado o plano de aprendizado reencarnatório. Deverá retornar ao corpo alternando as experiências em um e em outro sexo, a fim de que os valores da masculinidade e da feminilidade sejam assimilados de maneira mais equânime. Frequentemente o espírito programa uma longa jornada apenas em um sexo. E quando se transfere para o outro, isto é, quando inicia uma série de reencarnações na polaridade oposta, muitas vezes, ainda se encontra com as marcas psicológicas do sexo anterior. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de abril de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.